Sobre esses falcões, pergunta Neiva. Senhor Johnson, diga mais alguma coisa sobre eles. Tenho a impressão que já encontrei com esses espíritos nos seus trabalhos. Sim, Natasha. Direi tudo o que puder sobre eles para que você possa saber o que fazer na sua missão junto aos homens públicos de seu país. Há milhares de anos, conforme lhe disse há pouco, esses espíritos eram encarnados e tinham importante missão civilizatória, mas desenvolveram o seu orgulho a tal ponto que se libertaram das influências benéficas dos seus mestres e se desenvolveram, sempre na tônica da razão e do egocentrismo. Atingiram assim altos conhecimentos científicos e, ao desencarnarem, eles permaneciam no plano etérico, formando ali verdadeiro exército de cientistas, principalmente de químicos e físicos. Eternamente preocupados com o conhecimento intelectual, eles fundaram nesse plano grandes escolas e universidades, semelhantes às da Terra atuais. Para elas, são atraídos espíritos dos que desencarnaram irrealizados em conflito com as leis do Cristo. Página 119. Reflexão em 3 de dezembro de 2019. Analisemos, primeiramente, o significado da palavra usada por Plata, egocentrismo, do grego ego mais kentros, ser o comportamento voltado sempre para si ou tudo que lhe diz respeito, ou ainda a incapacidade de diferenciar-se dos outros. Nem todo indivíduo egocêntrico será egoísta, mas todo egoísta tende ao egocentrismo agudo e para melhor entendimento do trecho acima, ainda precisamos dos seguintes parâmetros da psicologia de Freud em nosso auxílio. Ego engloba a parte da estrutura do id já modificada e organizada da personalidade e inclui funções defensivas, perceptivas, intelectual-cognitivas e executivas. O entendimento neste campo é consciente e de acordo com a sistemática de Freud significa eu mesmo, ou self em inglês, vindo a ser concluído como conjunto de funções psíquicas tais como julgamento, tolerância, teste de realidade, controle, planejamento, defesa, síntese de informações, funcionamento intelectual e memória. Ele é o responsável por separar do ponto de vista físico o que é ou não real. Reside constantemente entre o id e o superego. Id refere-se à parte desorganizada da estrutura da personalidade que engloba os instintos básicos do ser humano atual, ser inconsciente, antecedendo a criação do próprio ego. A psique humana inicia sua formação no nascimento terreno, contudo a mente de uma criança recém-chegada ao mundo é considerada id-ridden, ou seja, uma coletânea de instintos de necessidade imediata e sem senso de responsabilidade pelas consequências de seus atos. Não faz ainda juízo de valores, não distinguindo bem e mal. Senso moral, buscando alívios e descargas de prazer. De alguma forma está relacionado ao instinto de morte ou de destruição, que se manifesta frequentemente em agressões puramente instintivas. Superego
o buscador da perfeição no conceito limitado humano da atualidade, definindo-se também como parte organizada da personalidade formada e voltado para objetivos espirituais. É tido como uma consciência funcional geradora do sentimento de culpa e arrependimento, norteando o indivíduo do certo ou errado, baseado em suas crenças e valores socio-religiosos, tendencioso a opor-se ao id, a fim de estabelecer sempre a ordem em desfavor da desordem já associada aos indivíduos relacionados ao ímpeto de quebra de tabus do id. Agora sabemos que o id, ego e superego são as três partes do sistema psíquico definido por Sigmund Freud em seu modelo estrutural da psique humana, que são construtos teóricos que descrevem as interações e as atividades mentais. De acordo com esse modelo, o id é o conjunto de tendências de instinto descoordenadas, o ego é a porção realista e organizada e o superego tem um papel crítico e de moralização da psique. Assim podemos resumir que nossa atual realidade humana, apesar de todos os avanços tecnológicos e em face de civilizações ultra-avançadas residentes em outros planos e esferas de vivência, estamos na fase final do id civilizatório e tão logo possamos ingressar no momento regeneratório do planeta, daremos por encerrada a participação limitante que nos obriga a experienciar a resultante do crescimento do exército dos falcões, que inclusive, para ampliar o saber de nossos leitores, construíram 5 planos de vivência no etérico da Terra, sendo o mais conhecido e usado pelos menos avisados, o quinto dos infernos, local onde ficam alojados os espíritos escravizados que por ora não têm utilidade para seus senhores. É de ordem urgentíssima no tocante ao mestrado atual sorver o conhecimento da publicação base de nossas reflexões a tempo de praticarmos o mediunismo consciente e nos deixando influenciar tão somente pelos mestres da luz, que foram e continuam sendo os genuínos senhores deste amanhecer, sob a vigilância de Jesus, nosso Cristo Redentor.